Ô Rubens, a gente vai parar de te explorar, mas pedindo para você comentar também a questão das emendas e o impacto disso que tem, inclusive, para a relação entre instituições, né? O Supremo está no foco. O próprio ministro Flávio Dino já falou em outros momentos que toda essa história de impeachment, se facilitasse o impeachment de ministro Supremo, e acabaria também sobrando para eles, no meio dessa análise tudo das emendas, né? E se sobrar um tempinho, se o senhor quiser falar das 6-1, né? Porque, ao que tudo indica, há uma chance real do Brasil votar pelo fim das 6-1 ainda no primeiro semestre, né? Olha, bom, então primeiro, Dani, tá esculpada aqui, não tem problema nenhum comigo aqui, não tem moral nenhuma, erra o nome, mesmo de gente conhecida. Deixa eu falar uma coisa. A questão do orçamento secreto, que a Daniela tem toda a razão, começa e se desenvolve a partir do orçamento impositivo, ali com a derrocada do governo Dilma. O orçamento secreto é a grande deturpação que você tem do funcionamento das instituições de governabilidade no país. Nós temos uma Constituição que estava estabelecendo, com o presidente, uma série de poderes de coordenação do Congresso Nacional. Ele ditava a agenda e com isso aprovava a medida provisória, conseguia vetar a lei, se votava no Congresso os projetos de lei do presidente, e essa foi em larga medida a história até 2015, onde você passa a ter uma série de mudanças institucionais em que o Congresso vai ganhando autonomia, até o ponto hoje em que um parlamentar não acha interessante ser ministro de Estado. É melhor continuar sendo parlamentar, porque você não toma a porrada que o ministro toma e você tem o dinheiro sem ter nenhuma controlabilidade. Então, assim, são pouquíssimos os instrumentos que um presidente da República tem para coordenar o Congresso. Então, assim, mesmo que se eleja um presidente de direita e um Congresso de direita, esse presidente vai ter enormes dificuldades de coordenar o Congresso e colocar a sua agenda, porque não é ideológica a questão. São os instrumentos de barganha e negociação. E o presente que foi deixado pelo governo Bolsonaro foi o orçamento secreto, em que ganhou completa autonomia o Congresso em relação ao Executivo para uma grande parte da sua agenda. Posto isso, você tem um Congresso também que tem um alto índice de delinquência, que vai usar esse instrumento não só para as suas finalidades legítimas, que é ganhar votos nos seus rincões, então usar a verba de infraestrutura, o orçamento de infraestrutura para gerar melhorias para a população, mas para gerar esquemas. Para o Supremo, então, isso tem um duplo impacto. Isso vira ação penal de foro privilegiado no Supremo, que gera tensão, gera desgaste. De outro, você tem o Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal, né, e aí, à frente disso, o ministro Flávio Dino, tentando declarar a inconstitucionalidade desse mecanismo, que quebra no meio a lógica da nossa institucionalidade, da separação de poderes e do poder do presidente da República, que não é só o poder dele, é a controlabilidade. Quem todo mundo conhece, quem todo mundo cobra, é o presidente da República. Quem tem a visão de universalidade das políticas públicas é o presidente da República. Então, assim, pode mudar? Pode, mas se tiver uma mudança de poder, tem que ter uma mudança também de controlabilidade, inclusive eleitoral. O orçamento secreto muda o poder para o Congresso sem nenhum controle político, eleitoral e mal jurídico sobre o que está sendo feito. Então, esse é um nó que precisa ser resolvido. E qual é a instituição que está à frente dessa batalha? É o STF. Seja nas ações penais contra as delinquências parlamentares, seja no combate ao orçamento secreto, ao instituto em si, que deve ser criminalizado e banido, sim. Ele é um problema institucional gigantesco. Então, toda a agenda anti-STF, que eleitoralmente é apresentado como uma questão de costume, como uma questão ideológica, na prática é tentar coibir a capacidade de controle do STF, porque ele está fazendo de mais certo, que não tem nada a ver com ideologia, que é combater a corrupção e tentar dar algum tipo de ordem para o nosso sistema político. Os ataques mais fortes que o STF sofre vêm pelo que ele tem feito de correto. Então, acho que a fala do presidente Hugo Motta, ela é indicativa, assim, qual é a agenda do Congresso hoje? A gente estava falando de código de conduta. A oposição está falando alguma coisa disso, de aperfeiçoar as regras de impedimento e suspeição, de aprovar uma emenda constitucional para não ter advocacia de
de parente? Não tem. Inclusive porque o Centrão se dá muito bem nesse esquema. Você tem uma parte do mundo político que se acomodou e prefere esse sistema no qual eles podem sentar e negociar com certos ministros, ao invés de seguir as regras do jogo. Então a gente precisa sempre olhar com muito cuidado para ver no quem está sendo atacado dentro do STF e por quê. E me parece que a questão do orçamento secreto e das emendas é absolutamente central para compreender o que está acontecendo.